Seja bem-vindo ao canal exclusivo da médium, Sônia Lopes. Você também pode nos encontrar no Facebook e no Instagram. As terapias espirituais são por chamada de vídeo. Para agendar um horário, entre em contato através do telefone, que está aparecendo na tela. Se gostou, não esqueça de curtir esse vídeo. Obrigada por estar aqui e muitas bênçãos em sua vida. Quando o ódio cega. História ditada pelo espírito de Isabelle. Psicografado em 2022. Cheguei nesta colônia em estado lastimável. Meu psíquico estava danificado. Eu tinha uma revolta imensa contra tudo, principalmente contra Deus. Só com muita paciência, muita ajuda e muito amor dos irmãos que vivem nesta colônia, foi que consegui me recuperar e compreender que Deus não é culpado pelos nossos fracassos e erros. Demorou muito para eu chegar a esse entendimento, pois não admitia que os erros fossem meus. Tudo tinha que ser do meu jeito. Sei que isso já ocorreu em outras vidas, há várias encarnações que tento ser melhor, mas não consigo lidar com o meu orgulho. Quando fazia 1 ano que eu estava nesta colônia, ainda era grosseira, mal-humorada e rebelde com os irmãos que tanto me ajudaram. Eu não queria trabalhar, não queria aprender, não queria nada. E esse comportamento era o mesmo que eu tinha quando estava encarnada. Quando eu estava mais equilibrada, me mostraram como foi a minha última passagem pela Terra. Eu não queria saber, por não admitir meus erros e minhas sombras, mas mesmo assim, foi necessário que eu soubesse, para curar as feridas da alma. Enquanto não admitimos os nossos erros, não é possível evoluir. Judite foi minha colega de classe. Ela tinha um rosto de boneca, era delicada e emanava bondade. A maioria gostava dela, menos eu. Hoje sei que era inveja, pois eu era tão linda quanto ela. Roberto era o garoto mais cobiçado da escola, tinha 17 anos. Ele tinha que gostar de mim. Eu não teria cometido erros horríveis, essa era a forma como eu pensava. Com raiva e inveja, eu tentava colocar as colegas contra Judite. Roberto não olhava para mim como olhava para ela, então passei a investigar a vida de Judite, para encontrar uma forma de prejudicá-la e tirá-la do meu caminho. Descobri que Judite vivia com a avó em um sítio simples, andava descalça e amava demais a avó, pois seus pais haviam falecido quando ela tinha 6 anos. Eu os vi juntos entre as flores do jardim e senti ódio. Como ele pode gostar dessa classe? Como era de se esperar, o ódio que eu exalava atraiu vários inimigos de vidas passadas, pois eu repetia o mesmo comportamento. Eu estava nesta encarnação para ser humilde, reconhecer os erros e melhorar, mas era mais forte que eu. Ver Roberto e Judite juntos, abraçados, trocando carinhos, ativou o que eu tinha de pior em mim. Como é difícil mudar o comportamento, exige muito, e eu não queria ver, nem mudar. À noite, fui comprar gasolina. Minha energia estava tão ruim, que consegui ver os espíritos vindos das regiões inferiores junto comigo. Escondida, na alta madrugada, pronta para incendiar a casa com Judite e a avó dentro, vi uma luz ao redor da casa que as protegia. Eram as orações de Judite. Talvez naquele momento, fosse para eu refletir e não prosseguir com a maldade. Era um aviso de Deus para que eu não cometesse aquele ato. Mas eu pensei, jamais vou recuar. Roberto tem que gostar de mim de qualquer jeito. Naquela madrugada, não pude me vingar, tão forte era a luz da oração. Mas continuei com meu plano. Era tão forte o meu ódio, que quando eu dormia, meu espírito se desligava do meu corpo e se juntava com espíritos das sombras, que me davam dicas de como me vingar. Muitas vezes, espíritos de luz vinham me orientar e diziam: Isabelle, lembre-se de tudo o que você aprendeu nas colônias espirituais antes de reencarnar. Supere seus instintos de ódio. Lembre-se do amor de Jesus, que nos ensina o perdão. Mas eu não ouvia os enviados de Jesus, que queriam me salvar. Dia e noite eu pensava na vingança. A avó de Judite fazia bolos e os vendia na escola. Pensei, vou envenenar os bolos e a culpa vai ser dela. Ela vai ser presa e vou ter o Roberto só pra mim. Dessa vez, ela não vai escapar. Comprei o veneno, e escondida, entrei na cantina da escola, que ainda estava fechada. Quando fui colocar o veneno, veio o mentor e falou: Isabelle, não cometa esse crime. Quantos vão se alimentar desses doces? Um dia você terá que reparar esse mal. Quanto tempo você viveu em uma colônia espiritual aprendendo sobre o amor? Eu prestava atenção na luz que aquele mentor emanava, quando entrou a responsável pela cantina, e mais uma vez não consegui. Que raiva desse mentor!
Guardei o veneno no bolso, pensando em usá-lo mais tarde. Sentia-me mais inteligente que o mentor, e achava que podia enganá-lo. Vai chegar a oportunidade, e quero ver quem vai me impedir. Porque eu não ouvi o mentor. Ele só queria o meu bem. Dizem que quando desejamos o mal para alguém, esse mal volta-se contra nós mesmos. Não sei como aquele veneno foi parar na cozinha da minha casa, e 10 pessoas da minha família foram envenenadas. A cozinheira achou que era tempero e colocou na comida. Era um domingo, e a família estava reunida, inclusive eu. Acordei num lugar escuro, com uma dor imensa no estômago. Os espíritos das sombras riam de mim e falavam. Queria se vingar? Acabou vingada. Lembra-se de nós? Você não mudou nada. Tem o mesmo comportamento hostil, exala ódio e inveja. Eu gritei com aquele homem. Eu me lembro de você, seu inútil. Fui casada com você, e você não era suficiente para mim. Aliás, ninguém é. Apesar de aquele homem viver nas sombras, pois eu também o envenenei na vida passada, ele me disse. Você não merece nem viver nas sombras. Você é cruel. Daquele momento em diante, a minha vida foi ali naquele lugar. Eu estava tão perturbada e continuava com raiva. Era mais forte do que eu. O ódio que eu exalava danificava o meu corpo espiritual, que ia deformando a cada dia a minha aparência. Viver nas sombras é horrível. Eu não era a única. Havia incontáveis espíritos junto comigo, e eu não conseguia admitir que estava errada, pois meu orgulho era demais. Pensei muito e ainda acreditava que realmente o erro não era meu, e sim de Judite. Depois de anos e anos vagando na escuridão, pensei em mamãe. Eu não sabia onde estava, nem como sair daquele lugar. Fui me juntando com outros na mesma condição que eu, e uma mulher me disse: nunca admiti ser criada por Deus. Ele não existia para mim. Mas se ele existir, peço misericórdia, pois não suporto mais viver aqui. Eu lhe perguntei: o que você fez para vir para esse lugar? Eu era uma médica famosa e ganhei muito dinheiro fazendo abortos. Hoje escuto o choro das crianças, e isso me enlouquece. Sempre acreditei na ciência, me sentia com o poder da vida e da morte nas mãos. Uns nasciam através de mim, e outros, eu tirava a vida. Mas me arrependo, e quero sair daqui. Peço que alguém me ajude. Eu comecei a sentir uma energia conhecida. Era um grupo de irmãos de luz, que veio ajudar muitos que nem conseguiam mais sair do lugar, pois estavam sem forças. Pensei: por que eles ajudam? Qual o objetivo? O que vão ganhar com isso? Os mentores foram se aproximando e um deles me disse: Isabelle, Deus te ama de tal forma que te perdoa por todas as fraquezas. Aceite ajuda. Eu não queria admitir que precisava de Deus. O mentor estendeu a mão para mim, quando senti fortes dores no estômago. Ele veio e me pegou no colo e falou: estou aqui para ajudar. Não resista mais. A dor que eu sentia era tão grande que desmaiei. E quando acordei, estava na enfermaria de um posto de socorro de emergência. Dali em diante, foram anos e anos recebendo ajuda e orientações, pois eu danifiquei o corpo espiritual com as maldades que pratiquei em muitas vidas. O corpo espiritual é único e foi criado por Deus. A única forma de restabelecê-lo novamente é reencarnando e praticando a bondade comigo e com os outros. Parte do meu psíquico foi danificado, de tanto pensar em cometer o mal, e o meu estômago foi danificado com o veneno. Depois de muitos anos projetando a reencarnação, para reparar o mal que cometi a tantas pessoas, vou reencarnar com dificuldades psíquicas. Terei que me alimentar por sonda, e isso não é culpa de Deus, mas minha, pois o universo rege leis perfeitas. Somados ao número de maldades que cometi ao longo das reencarnações, realmente, Deus é misericordioso. Quantas chances Ele já me deu? E quantas ainda vai me dar? Não sei. Mas vou precisar de toda a ajuda do meu mentor, para superar as minhas fraquezas, limpando do espírito o ódio e não permitindo que ele me domine. Confesso que já errei muito, e mesmo assim, Deus me perdoa e me ampara. Reencarnarei em poucos dias, com muitas limitações físicas, por 6 anos na Terra, e depois retornarei para me preparar para novas experiências. Quando se fala que o amor do Criador é infinito, agora eu acredito, pois reconheço Ele como meu Deus, que tudo fez para me ajudar a ser melhor. E a doçura dos ensinamentos de Jesus: buscai e achareis, quando buscar de todo o coração. Psicografado pela escritora da espiritualidade Sônia Lopes.